Morreu porque cumpriu tudo que tinha que cumprir. Será que a pessoa morreu na hora certa ou ela antecipou a sua própria morte? Bem-vindos, bem-vindas ao canal Fernanda Restauradora. Hoje o tema é ligado à espiritualidade, portanto esse vídeo vai estar na playlist de mesmo nome, espiritualidade. Eu vou trazer reflexões ligadas a essa questão da introdução sobre a morte. Será que era a hora certa ou será que a pessoa antecipou? É muito profundo quando a gente fala da questão após a morte e é polêmico também, logicamente. Morreu na hora certa ou foi um suicida inconsciente? Como é isso? Como que funciona essa questão da pessoa antecipar a partida dela sem ter a consciência disso? No mundo espiritual, muitas vezes, tá, isso é muito comum, as pessoas que partiram e que se veem lá do outro lado se arrependem de coisas, né, de práticas anteriores à partida delas. Então, quando é uma morte por um uso de droga, qualquer tipo de droga, uma bebida, uma droga mais séria, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que entender um fator inconsciente da parte da pessoa em estar ali alimentando o fato de que ela quer fugir daquela realidade. O inconsciente, ela quer ir embora, ela não quer estar ali. Tanto que a lei da atração, a pessoa baixa as defesas do corpo dela, quando é caso de uma doença grave que ela pega, é o próprio desânimo, é a própria falta da vida, do ânimo pela vida, pela vontade de estar aqui na Terra presente. E aí sim ocorre um fator vírus, pragas, enfim, coisas que vão acabar indo na direção dessa pessoa, porque ela está vulnerável na vibração, na emoção. Até mesmo as células entendem essa questão como enfraquecimento. É como se a pessoa se auto-sabota, né? Ou seja, essa falta de ânimo por viver, ela antecipa sim a morte. É inconsciente isso, né, pessoal? Logicamente que na maioria das vezes a pessoa não tem consciência disso. Algumas têm, algumas realmente querem uma overdose. E não é só overdose de droga, não é só isso. Tem muito mais. Pessoa que sabe que está com práticas arriscadas, às vezes num esporte, um esporte arriscado. Ela vai cada vez mais, né, naquela audácia de arriscar a própria vida. No fundo, é um descaso com o viver, com a vida que ela está levando. No fundo, porque quem ama a vida tem uma outra postura. É uma postura de autopreservação. Não é aquela questão que a gente fala comumente, né, que a gente fala ali no dia a dia, que é chutar o balde, né? Ah, fulano de tal chutou o balde e tá ali fazendo tudo, liberou tudo e tal, e não tem ali as devidas precauções. Então, a gente sabe que um lado da pessoa já desistiu. Ela só não tem a coragem de dar um tiro ou tirar a própria vida de uma outra maneira, mas pratica coisas que vão levar à partida antecipada. Porque ir embora, todos iremos, né? Mas assim, o quanto é importante você levar uma vida saudável, você até ter uma morte saudável, né? Quem tem uma vida saudável acaba tendo uma morte saudável, tranquila. Então veja bem, dentro da somática, das coisas, a lei da metafísica, né? Vamos supor, um atropelamento. As pessoas que são atropeladas, por exemplo, elas estavam passando por um período na vida delas conturbado para atraírem o atropelamento. Ah, não, Fernanda, mas foi distração da pessoa, ou foi um ônibus desgovernado. Não tem isso, não tem acaso. Porque a pessoa naquela hora, naquele momento, naquele exato instante, com aquele ônibus, e aconteceu aquele acidente? Porque com ela não tem vítimas. Mesmo porque até o plano espiritual sabe o que está para acontecer, e quando a pessoa tem um mérito para proteção, para ter um livramento daquilo, ela é autorizado aquele livramento. Mas se não é autorizado, é um fluxo que ela atraiu da responsabilidade. Por isso que eu falo muito aqui no canal, em geral, da autorresponsabilidade, porque nós temos responsabilidade por tudo que nós pensamos, vibramos, emitimos, fazemos, né? Tudo que nós fazemos, escolhemos. São todas essas questões. É importantíssimo ter esse senso de percepção, para captar como você está na vida, como você está manifestando, as coisas que você está atraindo. Tá, sabe? Tá um caos na sua vida? Para, porque senão você vai ser engolido, né?
né? E o atropelamento é basicamente isso. A pessoa é ali invadida, bombada, nada mais é do que a pessoa está se sentindo atolada, né? Tá vivenciando um atolado ali de coisas que estão sobrecarregando. Um estresse, um grande estresse. Que no mundo espiritual, gente, tem espíritos lá no mundo espiritual que desencarnaram e eles ficam chocados e decepcionados com eles mesmos na questão da negligência. Então, é uma negligência a pessoa que de repente morreu de cirrose hepática por ter bebido muito. É uma fraqueza, a pessoa vivenciou aqui. Lógico, a pessoa teve motivos, né, que contribuíram, mas sempre tem como a pessoa buscar o melhor tratamento, uma saída melhor que não seja se afogar ali, estragando o próprio corpo para afogar uma dor de alma. Nós vemos ali nos filmes da televisão o quanto é apelativo isso, né? As drogas como um alívio, uma válvula de escape, mas tudo que nós praticamos tem uma consequência, gera uma consequência. E é responsabilidade de quem pratica. Então não adianta chegar, era hora de fulano de tal, morreu de morte natural? Sim, morte natural foi vibrada por um padrão de pensamento que fez aquilo. Câncer. Morreu de câncer. O câncer foi o quê? Foi um padrão de emoção, sentimento, ali pesado, enraizado, que foi difícil trabalhar, teve mágoa, teve indignação, sabe? Teve uma série de coisas ali, né? De aglomerado, porque o câncer não é uma ferida, é um aglomerado ali de células mortas praticamente, e que vão ali ferida dentro do corpo, né? O câncer nada mais é do que ferida dentro do corpo. Então, a pessoa está se ferindo. É basicamente isso, né? Quando a gente fala que uma raiva, uma indignação, uma revolta possa atingir outra pessoa, e até pode por ondas emitidas, até pode, se a outra pessoa estiver frágil, chega até ela e é como uma bomba. Ou não, se a pessoa estiver com proteção, volta. Primeiro que tudo que se emite volta, porque é a assinatura do que você está emitindo, sempre volta para o remetente aquilo que se emite. Isso é uma lei do universo. Por isso que é importante a responsabilidade dentro do destrinchar do que é ruim e separar muito bem. Eu já atendi casos assim muito sérios na questão da análise holística e tudo, casos delicados, onde a pessoa presenciou até suicídio e se sentiu culpada pela partida da outra pessoa, mas ela não era culpada de maneira nenhuma, mesmo porque ninguém as decisões que nós tomamos são sempre nossas. Não adianta falar, eu fiz isso porque o outro me fez fazer aquilo. Ninguém faz você fazer nada. Entenda isso. Nem um marido opressor, sabe? Ninguém vai te obrigar a fazer algo que não seja com o seu consentimento. No mundo espiritual, não adianta chegar lá e falar, olha, eu fiz tal coisa porque fulano, né? Porque a minha educação, porque eu fui criada assim, porque eu nasci na miséria, então eu resolvi ser bandido. Não tem justificativa, entende? O inferno está cheio de pessoas com justificativas. Todo mundo fazia, eu faço também, eu fiz também. Porque a vida é cruel, é olho por olho, dente por dente, então também eu aprontei. Tá cheio. O inferno que eu falo é um umbral, é um mundo denso, é um mundo de baixa consciência. Um mundo onde as pessoas não têm essa clareza espiritual de compreender o livre-arbítrio de cada um, respeitar cada um no seu nível ali de consciência e tudo mais, né? Para poder todos seguirmos dentro desse grupo, que somos todos centelhas divinas compartilhando a revolução, cada um no seu patamar. Então, quer dizer, a baixa consciência, ela é dominadora, ela é derrotista, ela se acaba, se destrói. Então, o que nós precisamos trabalhar aqui, por isso que é legal estudar a espiritualidade, saber que a vida não acaba aqui. Aqui tem um período de escola, né, de conhecimento. Aqui as coisas andam mais devagar. No mundo espiritual, a coisa é mais ampla. A sua percepção no mundo espiritual é tridimensional, gigantesca. Você vai entender o porquê da vida. Ninguém vai explicar para você. Você vai meio que captar o que é Deus, sabe? O que é essa coisa linda? O que sou eu, né? Que sou uma centelha divina. Então você vai se ver como alguém muito importante
importante, fazendo parte, assim como tantos outros. E por que você estragou a sua vida? Por que você foi cego? Por que você fez tanto drama com coisas que não eram tão necessárias por ego, por orgulho? Por que você, sabe, chegou a cometer crimes, falhas graves, manipulou, jogou, trapaceou, roubou, uma série de coisas de baixa consciência? Então o estudo da espiritualidade é importante por isso, porque ele engloba muitas coisas e traz você para o autoconhecimento. A importância de levar uma vida aqui ligada à espiritualidade. Espiritualidade é no dia a dia. Cuidar da espiritualidade é ter domínio próprio, domínio de si dentro dessa visão global do que se está emitindo, do que se está recebendo, do quanto vulnerável está, baixa de energia. Lógico, na vida nós não vamos estar 100% sempre adrenalizados e empolgados. Isso é uma montanha-russa, ficar empolgado, depois as coisas não dão certo, aí fica triste, aí fica empolgado. O legal é o jogo de cintura, elas são as questões, saber como lidar com a própria energia, saber os resultados dessa energia emitida, porque gera resultado, saber da nossa responsabilidade no mundo, na contribuição de um mundo melhor. Então, fazendo a nossa parte, traz muita paz. Agora, essa fuga, essa vontade de ir embora, inconsciente, muitas pessoas praticam. Muitas pessoas praticam mesmo. E tá na hora de acordar, gente. Essa coisa de, tanto faz como tanto fez, é uma forma de negligenciar, de ser ingrato com algo que é muito valioso. E quantas pessoas falam, eu não pedi para nascer? Nossa, meu Deus do céu. É uma falta de conhecimento. É lógico que pediu para nascer, porque aonde quer que você estivesse, estava ruim, estava sem sal, sem açúcar, sabe? Estava precisando de uma vivência. Muitos espíritos clamam por reencarnar, porque reencarnar é muito rico. Aqui é muito rico, aqui Você vai conhecendo a lei de atração, os fluxos, como funciona você se vê melhor aqui na vida. No mundo espiritual tem muitos aprendizados, mas se você for embora com um padrão baixo, é para um lugar baixo, de mesma vibração que você vai. Pensa, quantas pessoas vão embora com conflito, quantas pessoas vão embora, sabe, assim, com as coisas mal resolvidas, com brigas, com, sabe, assim, nossa, tristes, né? Tristes, porque, lógico, quem adoece entristeceu em algum ponto, se decepcionou no meio do caminho. Eu não vou dizer que a vida é fácil, ela tem, sim, grandes desafios, mas essa compreensão ampla das coisas, dentro do auto-perdão, da proposta de estar melhorando, da liberdade de ser e acontecer, isso é o que mais traz vitalidade. É você apostar em você mesmo e no fluxo vital que te faz respirar todo dia, que te dá a vida, que te dá o oxigênio. Olha, percebe teu corpo, as células. Você faz um corte, daí a pouco já tá lá fazendo ali, né, a reconstrução daquele tecido através das células. A vida contribui para a vida. Entende? O corpo está sempre lutando para se regenerar rapidamente, para se recompor. Mas se você morrer em vida, você vai fazer com que as suas células também morram aqui durante a vida, entende? Porque você é o comandante. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que elas comandam a vida delas. Então você morre na hora certa dentro do que você determinou, consciente ou não. Você que determina a sua morte. Falei vários vídeos sobre pandemia, tudo. Acaba sendo a atração. Pessoas que partiram de uma forma ou de outra. A gente não sabe, logicamente, a proposta antes de nascer, se queria ir embora mais cedo, ok? Mas tem a vibração aqui. E quantos foram embora e estavam dentro de um contexto ali tão bacana, né? E de repente foram, às vezes iam se formar, ou já tinham formado família, né? Em alguma carreira, foram embora. Tem que entender qual é a razão disso, até mesmo kármica do entorno. Por que aquelas pessoas, quem desencarnou deixa aqui? Por que aquela dor para aquelas pessoas, de repente? Né? Aquele desamparo, se é o marido que vai embora e deixa a esposa com um filho pequeno, por que a esposa ter que passar por aquilo? Vocês acham que no mundo espiritual isso não está sendo visto? Né? Então, e se é permitido, foi porque faz parte, gente, da lição. Mas a gente tem também grande parte, muita responsabilidade. Aquilo que foi emitido na baixa guarda das questões de enfraquecimento.
Então aí, depois que acontece, não tem muito o que fazer a não ser entender o processo. Porque a vida tem suas leis, elas são implacáveis. Por mais que existem os trabalhadores da luz evitando, né, fazendo ali os resgates e os livramentos, muitas vezes, temos que entender que eles não fazem mais do que aquilo que é permitido pela lei maior. Não todo mundo estaria salvo, né? Algumas pessoas recorrem a Jesus, Jesus veio salvar todo mundo. Não, ele veio ensinar a como cada um se salvar. Porque se ele pudesse salvar todo mundo, estava todo mundo no mar de rosas, não tinha doença, não tinha matança, não tinha injustiça com os animais, com a natureza, não tinha essa coisa horrorosa que a gente vê por aí. Cada um é que tem a responsabilidade de atuar de forma crística, de forma lúcida, inteligente, em prol de um mundo melhor e de uma vida melhor, evolutiva para si também, em primeiro lugar, né? Sabendo que quando estamos bem, logicamente que aquilo vai refletir no mundo. Então, quanto melhor a pessoa está, melhor ela vai manifestar no mundo, né? Bem por aí. Então, é super reflexiva essa questão ligada à espiritualidade. O que se planta é o que se colhe, né? Então, isso aí já tem até em questões bíblicas. Por isso que Jesus falava do orar e vigiar, porque tem a ver com essas negligências, coisas às vezes internas, não é? Não é só orar e vigiar o externo, é o interno também. Muitas vezes tem até aquela colocação de Jesus, né? Você fala das travas do teu amigo, da outra pessoa, mas e as suas travas no olho? Olhar primeiro as nossas, o que a gente precisa mudar em nós, depois falar do outro, né? Para depois poder passar um exemplo e ainda com muito cuidado, né? Para não sair de arrogante aí, porque todas as pessoas que estão muito empoderadas dessa força crística, elas também são muito mal interpretadas. Às vezes interpretadas como arrogantes e prepotentes, e não. Elas só estão com essa emanação em alta, essa lucidez muito latente. E aí, aqueles que estão numa baixa lucidez costumam enxergar essas pessoas de mente clara, de entendimento muito objetivo, além do superficial, entende como arrogante. E não é isso, né? É porque incomoda. A luz incomoda, né? Grandes mártires que tiveram essas lucidez e tentaram implementar ali uma nova consciência, foram atacados, mortos, esquartejados, torturados. A gente sabe, desde que o mundo é mundo, sempre incomodou a luz. Mas ela é necessária. É por isso, quanto mais pessoas despertas, melhor será o mundo, melhor será a vida, não é verdade? Então fica aqui mais um vídeo de um insight para você estudar melhor essa questão da espiritualidade, de viver bem, não se sabotar, não se colocar para baixo, não criar fugas, essas fugas, né, para poder aliviar dores emocionais internas, seja até com um relacionamento qualquer, fazendo sexo com qualquer um, conhecendo várias pessoas ao mesmo tempo, né? E conhecendo a si, você se transforma. Você muda a chave, não vai se colocar aí em risco com tantas coisas, né? O mundo tem sim ali os anúncios ali muito chamativos como convites a essa fuga para poder aliviar as dores emocionais. Mas temos que ter prudência, astúcia, prudência e muita espiritualidade elevada, ok? Então vou terminando o vídeo por aqui. Se você gostou, é importante deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Comente aqui embaixo, coloque a sua opinião. Você acredita que acontecem sim pessoas que partem dessa vida antes da hora? Coloque aí, quero saber a sua opinião, tá bom? Um abraço carinhoso a todos vocês e até mais. Tchau, tchau!